Eu vou falar com vocês a matéria agora de física, tá? E o que eu vou fazer com vocês? Eu vou recordar a matéria da aula passada e prosseguir com mais um pedacinho, né? Na aula passada eu falei para vocês o que era temperatura, né? Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica, ou seja, energia cinética, das partículas que compõem um corpo. Foi isso que a tia falou na aula passada, né? E quando nós colocamos, aí a tia citou, né, quando nós colocamos um corpo qualquer, para saber se está quente, está frio ou está morno, o tato é que nos permite tal percepção, né? A tia também comentou com vocês a respeito de um dia frio, né? Você coloca a coberta, né? Pensando que é a coberta que vai te manter aquecido, ela que produz o calor, não é ela, é o seu corpo. Quem produz calor é quem está, né? Quem está vivo. No caso, o cobertor, ele vai deixar o corpo da pessoa mais reservado para que o ar que esteja em contato não pegue em contato com o corpo. Ele vai servir como um isolante, né? Um isolante térmico, tá? Mas quem produz o calor para nós somos nós mesmos, nosso corpo, tá? Então a tia falou disso aí, falamos que quem mede a temperatura é um termômetro. Não era esse termômetro que a tia queria mostrar para vocês, mas no momento só esse aqui que eu tenho. Esse aqui também é um termômetro, porém eu queria que ele, sabe, que a gente consegue ver o mercúrio. Mas a tia quebrou, né? Infelizmente eu quebrei o termômetro. A tia vai comprar até outro, porque aquele eu acho até mais preciso, né? A tia passou já para vocês na aula passada, falou sobre temperatura, passou exercício no livro, né? Nós estamos fazendo a continuação do livro. E passei o exercício, a tia vai falar mais uma vez de escala Celsius e escala Fahrenheit. Semana que vem a tia vai ensinar como fazer as contas da Celsius e Fahrenheit, para que vocês não fiquem com nenhum tipo de dúvida, tá bom? Deixa eu mexer aqui no livro. A tia precisa mexer no livro. Aí a tia passou 2 folhinhas aqui. Aí aqui fala na página 255 como podemos medir corretamente a temperatura, né? Aí com aquele outro é o melhor, com o termômetro de mercúrio. Por que ocorre dilatação térmica? A matéria é feita de átomos que estão agrupados e formando compostos iônicos, covalentes ou metálicos. Sabemos também que as partículas que compõem a matéria não estão paradas, mas em constante agitação. Elas vibram e originam o que chamamos de agitação térmica, como vimos no início já, quando a gente começou a estudar, né? Uma agitação térmica. Um aumento de temperatura significa um aumento de agitação térmica. Tá quente, aí agita mais ainda, né? Na energia cinética das partículas. A distância entre essas partículas é certamente uma certa forma resultante dessa agitação. Quanto mais agita, mais elas, né, começam a fazer assim, né, o tempo todo. Se a temperatura aumenta, as partículas agitam-se com a maior amplitude e tendem a se afastar uma da outra. É claro, se houver espaço para isso. Se não houver, não tem como. O que aumenta a dilatação do corpo, tá? Gostaria de pedir a vocês que, por favor, façam os exercícios da página 256, tá? Gabaritos seguem na plataforma da Plural. Mando botar o gabarito direitinho para vocês, tá bom? Aí a tia havia falado para vocês da temperatura da escala Celsius, da escala Fahrenheit. Eu tinha falado que é a temperatura na fusão da água, nível do mar é 0 graus Celsius.
E a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, tá? Agora a tia vai falar. É porque para virar aqui a folhinha, a tia precisa... que as folhinhas não estão juntinhas. Mas a tia conseguiu. E a Fahrenheit é 32, nível do mar, e 212 na ebulição, tá? A tia não vai passar o exercício da 259 porque eu preciso ensinar vocês como fazer as continhas. Próxima aula pode ter certeza que a tia vai ensinar vocês no quadro, tá? A tia já tem um quadro aqui, tudo direitinho, tá? No quadro, mas eu preciso montar para segurar, ficar no nível, tá? Calor específico de uma substância, né? Aí a página 260, agora vamos nos ater ao que a tia vai falar, tá? Imagine que um dia ensolarado, você esteja num parque onde existe um lago. Ou está numa linda praia, né? Faz conta onde você, né? Tem que estar com a água lá. Nessa situação, você pode verificar que o solo que está exposto ao sol aquece bem mais rápido do que a água, apesar dos dois estarem submetidos à mesma fonte de calor durante o mesmo intervalo de tempo. Você vê que tá lá a água, né? Na praia lá, tal, e você tá vendo ali a areia. Os dois estão submetidos ao mesmo sol. O sol tá ali iluminando, né? Tá tanto a parte do sol onde você tá pisando, como na parte da água. Com a mesma intensidade. Mas o solo vai ficar aquecido mais rápido, né? É a mesma fonte de calor durante o mesmo período de intervalo de tempo. Por que será que isso ocorre? Será que quando recebe o calor, substâncias diferentes têm diferentes variações de temperatura? Para tratarmos dessa diferença de variação de temperatura das substâncias, mesmo quando são submetidas à mesma fonte de calor, vamos usar como exemplo as mudanças do estado físico da água, porque a tia também já deu para vocês, tá? Observe o que a tia vai falar, presta atenção, né? Tá assim, na página do livro de vocês tem um gráficozinho, tá? Aí, quando a tia tiver, vocês vão escutar o que a tia tá falando, vão abrir o livro na página 260. A tia até podia dar isso, né? Fazer uma videoconferência com vocês, né? Ia ficar legal. Aí tá lá, assim, a curva do aquecimento, 100 gramas de água a nível do mar. Partimos do gelo menos 20 graus Celsius. A temperatura de vapor da água é 120 graus Celsius. O experimento feito com a fonte fornece 500 calorias de calor por minuto. Isso só a tia mostrando ali. O que a tia quer demonstrar com isso aí? Vocês olhando ali. Então, mostra que na primeira parte do gráfico a temperatura varia de menos 20 até 0 grau. A água encontra-se na fase sólida. Podemos observar que por meio do gráfico, essa fase tem 2 minutos de duração. Qual a quantidade de calor recebida pelo gráfico nesse tempo? É onde a tia vai começar a montar com vocês as escalas, né? Só para vocês entenderem, a mudança de temperatura, então o Sol aquece os dois ambientes, os dois gases ao mesmo tempo, o solo e a água, né? Mas o calor específico de uma substância indica a quantidade de calor que ela precisa receber para se aquecer, né? Então, isso daí é que faz a diferençazinha.
Então, cada partezinha específica, né? Você tem o calor específico, uma substância indica a quantidade de calor que precisa receber para aquecer. Então, é aí que tá aquela observaçãozinha que a tia falou. Então, o que a tia gostaria que você fizesse? Já passei lá a página, né? Agora, falando de propagação de calor. Não precisa ficar preocupado com a matériazinha que a tia acabou de falar, porque quando a tia for fazer a aula na semana que vem, que for botar no quadro, a tia vai explicar essa matéria aí, já tá registrada aí, porque já tá gravado, né? Porque a tia precisa de montar a partezinha que vai chegar amanhã para poder segurar a câmerazinha para tia, para poder ficar direitinho. Porque não tem como segurar o celular e ir pro quadro, fazer as contas, virar para frente, fazer, entendeu? Então por isso a tia tá fazendo uma explicação para vocês que vai tudo dar certo, tá? Pode confiar, semana que vem tá a aula da Celso Fahrenheit e a explicaçãozinha que a tia tá dando. Então a tia deu a introdução, falou só um pouquinho para vocês entenderem e pronto, tá? Vamos aguardar a próxima aula. A propagação de calor, né? Como se propaga esse calor. Como vimos, o calor se propaga entre os corpos no contato e a diferentes temperaturas, sempre partindo daquele maior para o menor de temperatura. Não há, mas a forma de propagação de calor em que haja contato entre os corpos, dizemos que o calor pode se propagar de 3 modos distintos, ou seja, de 3 maneiras diferentes: condução, convenção e radiação. Então vamos lá, 3 diferentes, né? Distintos. Condução, convenção e radiação. Condução. Na cozinha, quando estamos usando uma colher de metal para mexer o conteúdo que está dentro da panela, você está lá mexendo, né? Percebemos que em pouco tempo a colher aquece, podendo até queimar nossa mão. Isso acontece porque o calor se propaga através da colher de metal que atinge a nossa mão. Isso é condução. Esse processo de propagação de calor se dá se dá por meio de um choque entre as moléculas que formam um corpo. Ocorre preferencialmente nos sólidos. Os materiais em geral apresentam diferentes condutibilidades térmicas, ou seja, alguns conduzem calor melhor do que outros, né? Então, por exemplo, se você não quisesse queimar sua mão porque você está com uma colher de metal, você pegaria uma de madeira ou até mesmo uma base de silicone, né? Aí não iria apagar, porque o silicone é um mau condutor, né? Que você vai ficar ali mexendo, você não vai sentir nada, né? Agora já o metal vai passar para... O calor vai passar para o metal vai passar para sua mão. Os metais costumam ser bons condutores de calor, enquanto o isopor, a lã de vidro e a borracha, o amianto e a madeira são maus condutores. Podemos até dizer que são isolantes térmicos, não conduzem bem o calor. Os agasalhos que usamos em dias de frio também são feitos de isolante térmico, aquilo que a tia explicou, né? A tia explicou isso para vocês. São feitos de isolante térmico como a lã. Assim, o calor produzido pelo nosso corpo não escapa para a atmosfera e nos mantém aquecidos, como a tia falou com vocês. Não é a lã não produz energia para a gente se aquecer, não. Nós é que produzimos, e o casaco, o cobertor, seja lá o que for, nos mantém aquecidos, porque não deixa aquele calor escapar, essa energia escapar para a atmosfera, tá? Agora nós vamos falar sobre convenção térmica. Podemos observar o fenômeno da conversão no funcionamento das geladeiras, onde o congelador não fica em um compartimento separado.
Nela, o congelador fica na parte de cima. E isso tem um motivo. O congelador esfria o ar e tem o seu volume diminuído. Assim, a mesma massa de ar que ocupa um volume menor e se torna mais densa, como vimos já anteriormente. Ao mesmo tempo, o ar que está nas partes inferiores da geladeira, que são mais quentes, sobe. É por isso que fica aquela rotatividade. Quando nós abrimos a porta da geladeira, né, entra o ar dentro dela. Ele está o quê? Quente, né? Então, ele está quente, a tendência é fazer o quê? Vamos pensar. Ele está quente. O que ele vai fazer? Ele vai subir ou ele vai descer? Hã? Bom, no caso, o ar que está nas partes inferiores da geladeira, que está mais quente, sobe. Em contato com o congelador, ele esfria e o processo continua. Ele ficou quente, ele subiu. Ficou frio, ele desceu. E assim fica essa rotatividade dentro da geladeira. Aí, o que eu faço, né? O que vocês podem fazer, né? Um balão, né? Um balão desse aí que é ilegalmente soltar, mas que as pessoas soltavam mais com frequência no passado. Ele precisa aquecer para ficar o ar leve, o balão ficar leve dentro dele subir. Então, para vocês não esquecerem mais, dentro do balão, ele precisa aquecer para ficar leve só, para subir, né? Aí, quer dizer, no caso da geladeira, entrou aquele ar, né? Tá quente, fica no cima. Esfriou, vai para baixo. Aí, consegue se manter o quê? Lá embaixo na geladeira, consegue se manter resfriado, porque o ar desceu porque ficou frio. E assim fica nessa... Aí a geladeira fica toda geladinha. Mas quando você precisa de produtos que requerem que fiquem com mais lugar, que fique mais geladinho, coloque na parte de cima, tá bom? Então podemos dizer que a convecção é o processo de transmissão de calor pelo deslocamento de massas de fluidos. A convecção térmica é o processo responsável pela formação dos ventos em nosso planeta. O nosso processo é usado nos aquecedores solares caseiros, tá? Então, ficou fácil isso daí, né? Agora vamos falar do último, que é a irradiação. A luz e o calor do Sol percorrem milhões de quilômetros até alcançarem a Terra. Esse calor não poderia se propagar no vácuo no espaço sideral por condução ou convenção, pois esses processos são através da matéria, ou seja, através das moléculas do meio. O calor e a luz se propagam do Sol à Terra por irradiação. Isso é por meio de ondas eletromagnéticas, que a gente já está cansado, tá todas as falas eletromagnética, né? Quando estamos na praia em um dia claro de verão, é onde podemos sentir o calor e a radiação do Sol sendo absorvido pela nossa pele. Não é somente o Sol que irradia calor, podemos também perceber a radiação de calor em outras situações. Sentimos, por exemplo, o calor que vem de um forno aceso quando nos aproximamos dele, ou ainda calor irradiado por uma fogueira ou por um motor de um automóvel em funcionamento. Então, olha só, vamos recapitular, por favor, para que a gente possa encerrar, para não ficar muito extensa a aula, né? Se bem que vocês sabem, eu começo a falar, né? Eu ainda tô presa um pouco no livro, né, para não falar muito. A condução, né, tinha havia falado com vocês, para vocês não fazerem a confusão. Condução lembra da
colherzinha lá, mexendo a panela. O calor do alimento, o calor da cor passa para o metal e, consequentemente, passa para sua mão. Quando nós falamos em conversão térmica, você vai lembrar da geladeira. Entrou o ar dentro da geladeira, você abriu, entrou o ar na geladeira, ele tá quente, então ele vai subir. Ele ficou frio, ele vai descer, então vai ficar sobe, desce, e fazendo com que toda a geladeira consiga ficar resfriada, né? E a irradiação proveniente do calor, né, do sol, ou de um forno, né, ou de uma fogueira, tá? Eu espero que de fato tenha tirado um pouco da dúvida de vocês. Fiquem com Deus, estou com saudade e até em breve. Beijinho, tá? Fiquem com Deus.